O Programa Antártico Brasileiro e a base em meio à pandemia. Quais os cuidados? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque essa Operação Antártica em particular, que é a Operação Antártica 39, né, ela foi uma operação bastante complexa de ser planejada e de ser conduzida. Na verdade, a gente está em plena execução dessa Operação Antártica, hoje com os 2 navios na área da Baía do Almirantado, prestando apoio à estação. Exigiu da gente um enorme cuidado em termos de precauções para evitar que levássemos o vírus para a Antártica. Até há muito pouco tempo era o único continente livre do Covid. Inafortunadamente tivemos casos de Covid registrados em bases de países amigos, não na nossa, mas foi um cuidado enorme que tomamos. Então, em termos de preparação da comissão do navio, primeiro, toda a carga que embarcou no navio passou por um processo de descontaminação desde o recebimento do item. Então, o item foi descontaminado, as caixas de acondicionamento dos itens foram descontaminadas, foram embaladas, foram fechadas e foram novamente descontaminadas. Toda a área do navio, a área interna e externa do navio, passou por um processo também de descontaminação, até que pudéssemos embarcar a carga. Isso falando só de carga. Em termos do nosso pessoal, todo o pessoal passou a ser acompanhado pelo médico dos navios, né, já com bastante antecedência, antes do suspender ou da saída dos navios para a comissão. Antes do embarque, todos foram testados, só embarcou quem estava com o teste, obviamente, negativo. Os navios permaneceram atracados por 14 dias, sem movimentação de pessoal, sem ninguém entrar, sem ninguém sair do navio. E 3 dias antes de suspender, novamente foram todos testados. Né? Então, assim que eles puderam suspender do Rio de Janeiro e partir para a Antártica. Nos portos de parada para reabastecimento e atividades logísticas, mesmo procedimento. Toda a carga era descontaminada antes de embarcar. Não houve o que chamamos de licenciamento da tripulação, ou seja, não foi autorizado a ninguém que saísse do navio, por exemplo, para comer uma pizza, um sanduíche, numa churrascaria. Sim. Então, todos permaneceram a bordo enquanto se estava carregando o navio com os itens que seriam destinados à nossa estação e o próprio óleo combustível do navio, água para o navio. Né? Então, nossos navios foram para a Antártica. Na Antártica, na nossa estação, nós colocamos um médico adicional, algo que já existe lá de grupo base. Sim. Então, durante todo o período da operação, assim que os navios chegaram, alocamos um médico a mais para a estação. Fizemos uma segunda enfermaria de isolamento com os mesmos recursos que a enfermaria principal da estação possuía, inclusive com respirador. Então foi tomada toda uma série de cuidados também na estação para que o pessoal pudesse desembarcar. Antes de desembarcar, fizeram novamente um teste e na estação procurou-se manter o máximo possível as regras de distanciamento social, o uso de máscaras, né? E assim desenvolver-se nossa primeira etapa. Os navios trocaram. Uma das tarefas era a troca do grupo base. Estávamos guarnecendo a Estação Antártica Comandante Ferraz com o grupo base Ferraz e entrou agora o grupo base Polaris. Era o comandante Assis, o chefe do grupo base Ferraz, e agora o comandante Vetorado, chefe do grupo base Polaris. Então, nessa primeira etapa, fizemos a troca dos grupos, a passagem do serviço. Os navios reabasteceram a estação com óleo, retiraram o lixo da estação e fizeram o recesso de fim de ano no Brasil. Então eles não fizeram, o normal era Punta Arenas, pela proximidade, sim, mas decidiu-se não fazer esse recesso em Punta Arenas, não licenciar o pessoal lá também e trazer o pessoal para o Brasil de maneira que eles pudessem ter a oportunidade de estar com as famílias no período de Natal e Ano Novo. No início da segunda etapa, saindo de Rio Grande de volta para a Antártica, novamente, quarentena a bordo, 14 dias atracados, sem entrada ou sem saída de pessoal, teste antes de embarcar, teste 3 dias antes do navio suspender efetivamente para a Antártica. Então, foi uma operação que está sendo muito demandante para as próprias tripulações, né? Certamente é uma operação que exigiu esforços maiores da tripulação, cuidados maiores dos comandantes, né? Até por questões de ordem psicológica, né? Questões de bem-estar a bordo, né?
Então, realmente foi uma operação que preocupou a gente do começo e ainda preocupa até o fim, né? Mas, graças a Deus, conseguimos realizar todas as atividades logísticas que eram importantes realizar nesse período. Estamos finalizando agora, passando o resto do combustível que falta para que nós consigamos colocar os tanques da base nos seus níveis máximos para que eles possam passar o inverno com tranquilidade, né? Todas as demais atividades logísticas foram cumpridos os levantamentos hidrográficos pelos navios, foi cumprido o lançamento de boia oceanográfica para pesquisa, né? E graças a Deus não tivemos nenhum caso, nenhuma ocorrência do Covid, nem a bordo, nem na estação. Estão todos seguros, todos bem, todos cumprindo a missão para a felicidade nossa.